Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Para vocês que nos assistem no YouTube, também sejam muito bem-vindos. Tem alguém na casa pela primeira vez? Seja bem-vinda. Qualquer dúvida, no final, pode nos procurar mesmo, tá bom? Para nossos amigos que estão em casa, pedimos para que separe uma garrafa com água, coloque ao lado, para que possa ser fluidificada e consumida ao longo da semana. Não esqueçam os celulares, tá bom? Pedimos que coloquem pelo menos no modo avião, se puderem desliguem. Água fluidificada, não esqueçam de recolher, levar para casa ao final da reunião, tá? Que muitas acabam ficando ali à mesa. Todos fazem evangelho no lar? Se não fazem, é bom, ajuda na ambientação, é importante, tá? Aqueles que passam por tratamento na nossa casa, é importante lembrar que o evangelho é parte do tratamento, tá? Assistir reunião pública, fazer evangelho no lar e o tratamento, tá? Hoje, nossa irmã Andréia fará a página de abertura e o nosso amigo Edilson Morgado fará o nosso estudo da noite de hoje, que tem por tema Dai a César o que é de César. Então vamos à página de abertura com a Andréia. Boa noite. Do livro Dinheiro, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 8. Diante de Deus e de César. Em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque, certo dia, pagaram à máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhes, em troca, serviços sacrificiais por longo tempo. É justo não olvidar que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem, se nos propomos alcançar a vitória com progresso real. Examinando o assunto nesses termos, ouçamos a voz do Senhor, que nos fala na acústica da própria consciência, e procuremos a execução de nossos deveres, sem esperar que César nos visite com exigências ou aguilhões. O trabalho é regulamento da vida e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar aos outros é recomendação do céu, e em razão disso, auxiliemos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura, ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestaremos conta à divina providência quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados, e sem qualquer constrangimento da autoridade humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica, onde estiverem
e estimulando em toda parte a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo-o de acusações e reprovações todos os dias. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros. E desse modo, César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos, hoje e sempre, em nome do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Andréia. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao alto e agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de reflexão nos teus ensinamentos, mesmo que ainda seja difícil para nós digerir alguns destes ensinamentos. Que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas acima de tudo, que consigamos colocar em prática esses ensinamentos em prol do bem de todos nós e aqueles que nos cercam. E assim, Mestre, te pedimos que tenhamos uma boa reunião, que o nosso irmão Edilson possa trazer os melhores frutos dos teus estudos, que ele possa trazer com clareza, com amor, esse tema que ainda hoje é tão difícil de assimilar. Muito obrigado, Mestre, por tudo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Edilson. Vamos lá, gente. Deixa eu só me arrumar aqui. Todos bem, né? Uma boa noite a todos. Vamos lá. A página de preparo sintetizou tudo que eu ia falar. Então, se vocês prestaram atenção, né? É uma página que nos traz aí um esclarecimento muito importante. Serve para os dias de hoje também, né? Eu acho que todos nós, de alguma forma, já ouvimos falar dessa passagem, né, do Novo Testamento, em que Jesus é questionado, né? Lembram? Lembram? Então, vamos lá. Pode passar, Marquinhos. Para quem está acompanhando aí e quer, a gente está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no item 5, dai a César o que é de César, e o Kardec, ele coloca no item 5 lá a passagem, efetivamente, o que se deu, resumindo, Jesus estava pregando, em algum momento ele é questionado lá, por alguns enviados lá dos fariseus, né? Tentando colocar ele numa situação difícil, como era, né, o objetivo deles, sempre colocar ele numa situação difícil, que pudesse de alguma forma colocar o povo contra Jesus. E pegam lá uma situação que já era bastante difícil, né, de se levar, né? O povo judeu, ele, além de estar sendo ocupado, né, aquela terra prometida deles pelo Império Romano, né, eles tinham uma divergência muito clara, né, com o que Roma queria, com o que eles pensavam, né? E o Kardec, ele faz um questionamento, mas assim, de antemão, né, essa passagem, como está dito ali, é emblemática, ela é simbólica e de muitas formas bastante atual. Nos remete a uma situação, né, naquela época lá, em que o Império Romano alimentava um sentimento de muita rejeição e repugnância no povo hebreu e no povo judeu. O Kardec coloca isso aqui bem claro, né? Mas a gente tem que relembrar o contexto. Era um povo oprimido,
Né? Apesar da possibilidade do livre exercício da religião deles, isso o Império Romano propiciava para todos os outros povos. Né? Eles aguardavam o Messias com que intenção? De que o Messias pudesse ser aquele libertador do povo e que pudesse impor aos outros, né, aquela religião, impor ali tudo aquilo que eles acreditavam. Tá? Esse era o contexto, que o Messias chegasse e de alguma forma inaugurasse uma nova era em que o povo judeu pudesse reviver aquelas glórias lá daqueles reis, né? Salomão, Davi. E o Kardec, ele faz um apanhado disso aí, ele tenta resumir aqui no item 6, passa aí, Marquinhos, para a gente. Esse é o questionamento que foi feito para Jesus. Né? Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém porque não levas em conta a pessoa dos homens. Eles estão dizendo que Jesus não olhava a quem? Né? Todos, para eles, qualquer um era igual, qualquer um era uma pessoa igual a outra. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Essa era a questão. E o Kardec, ele diz assim, olha o que o Kardec coloca, e a gente depois vai discutir um pouco. A questão proposta a Jesus, pode passar, a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Por que isso? Que Kardec coloca isso dessa forma. A gente vai entender isso um pouco mais à frente. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, é lícito dar tributo a César ou não, não teria nenhum sentido. Então eles aproveitaram aquela situação desse tributo ser uma coisa que incomodava demais o povo hebreu, né, para questionar Jesus. A gente vai passar um vídeo agora rapidinho de 3 minutos, e aí vocês vão entender por que o Kardec fala dessa questão desse problema ter sido elevado a um problema religioso. Vamos lá. É uma passagem dessa série The Chosen, não sei se vocês já viram, bem rápida. É exatamente aquela passagem onde eles fazem esse questionamento. Vamos ver se a gente consegue botar o vídeo rapidinho aí. Prestem bastante atenção, vamos ver. Lembra que a situação é Jesus em praça pública, pregando para os outros. Mas aqui, como está aqui no Evangelho, ó, enviaram-lhe seus discípulos, os fariseus se retiram, enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos. Herodianos eram aqueles grupos políticos que apoiava Herodes, que era o rei daquela região ali. Vamos lá. É só até o 3:48, minuto 3:48. Tenho uma importante e respeitosa pergunta a fazer a esse mestre. E ela se aplica a cada uma das pessoas aqui, ao dia a dia de todos. Professor, embora possamos discordar em algumas interpretações, uma coisa ninguém pode negar, que fala com integridade. Você não mede palavras, e acho que está muito claro para todos aqui que não é influenciado pela opinião pública, porque não é dobrado pelas aparências. Você é o tipo de pessoa imparcial a quem podemos fazer essa pergunta e não esperar a ofuscação ou uma resposta evasiva de um político. Diga-nos então o que pensa. É correto pagar impostos a César ou não é? A vida de Jesus era difícil, né, gente? Era difícil. Vamos lá. Vocês vão querer contestar. Tá bem.
a moeda do imposto para Roma. Um denário, alguém? Qualquer um. Diga, essa imagem e essa inscrição de quem são? A imagem é de César e a inscrição. Eu não posso proferir coisas pagãs para você. Você só está respondendo, ok? Tibério César Augusto filho Filho. César Augusto Tibério, filho do divino. Preste bastante atenção no que ele falou. É óbvio. Mas, como justificar o pagamento de impostos a alguém que consideramos uma certa? Zé liderou a revolta sobre essa questão há mais de 30 anos. Judas da Galileia, o fundador dos Zelotes. Vocês ainda reconhecem a resistência? Nós não deveríamos estar dando dinheiro a esse poder ocupante que não tem direito a terras deles. Essa seria a resposta óbvia. César se identifica como filho de um Deus. No entanto, e daí? Está escrito no Almoé, não torna legítimo. Como podemos ser o povo escolhido, o único e verdadeiro Deus, e ainda pagar impostos a um pagão que afirma ser divino? Pagar impostos não é afirmar a reivindicação dele de divindade. Significa financiar coisas, como estradas bem conservadas, e a proteção de Roma a este país contra invasões estrangeiras. No final, esse é o mundo de Deus. Os romanos apenas vivem nele e escrevem frases vazias nas moedas. A moeda pertence a César. Vocês pertencem a mim. Portanto, eu digo, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pode parar, Marquinhos. Então, assim, fica claro que a questão não era uma questão simples de ser respondida por Jesus. Esse é o contexto da época. Eu trouxe para vocês entenderem por que o Kardec colocou. Pode voltar lá. Que aquela questão era uma questão mais do que uma questão de pagar imposto. Era uma questão religiosa, porque para eles existia um Deus e Tibério se colocava como Deus. Isso para eles era o fim da picada. Eles estavam ocupados por um império cujo imperador se intitulava divino. Isso para eles, para o povo, e a gente deve lembrar, era um povo, em sua grande maioria, analfabeto, não cultivava o exercício do livre pensamento, eles não tinham condição, né, de ter um pensamento crítico sobre as coisas, eles dependiam muito da interpretação das escrituras pelos fariseus, por aqueles outros que conseguiam ler e interpretavam para eles, e que insuflavam eles, vocês viram claramente, né, como é que eles fazem, eles movimentam aquele povo, né, e aproveitaram aquela oportunidade, como isso era muito difícil de ser respondido, né, eles queriam colocar Jesus nessa situação. Só que Jesus, e a gente vai passar efetivamente a situação do nosso estudo hoje, é de uma inteligência, né, muito maior do que a deles, né? E colocou aquilo de uma forma clara. Obviamente, Jesus, quando faz essa explanação, ele faz uma diferenciação já de cara ali do que é material e do que é de Deus. Do que é matéria, e a gente está dentro de uma doutrina espírita que a gente pode falar o que é espiritual. Que é material, que é espiritual. O que é mais importante disso? Mas Jesus também coloca, vejamos ali, que uma vez que aqui estamos nesse mundo, temos que viver aqui. Com as regras, com as situações e com tudo aquilo de bom e de ruim que aqui existe. Tudo certo até aí? Está claro o contexto da época? Então, por isso, né, a questão foi elevada a um problema religioso, né? E esse numeroso partido que se havia se formado, ele falou dos Zelotes, não falou? Os Zelotes eram um grupo de judeus que não se conformava com a ocupação romana.
E eles já tinham sempre, né, se reunido, eles tinham movimentos na tentativa de se desvencilhar disso. Se não me engano, Pedro era simpatizante dos zelotes, né? Não com simpatizante com a ideia de que o povo judeu merecia se libertar do jugo do povo romano, né? Como qualquer um de nós também pensaria da mesma forma se estivesse na situação deles, eu acho. Então vamos lá. Passa aí. Então, Kardec pondera também no Evangelho. Ele diz assim, ó, a máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Estamos falando de Jesus. Tudo que Jesus falava, né, ó, como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual. Lembremos que o capítulo que a gente está é o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Por que o Kardec colocou, né? Interessante, né? Por que ele colocou essa passagem no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo? Ele completa o raciocínio do Kardec. Vamos ler. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Jesus, quando foi questionado com relação ao maior mandamento, vocês lembram o que ele falou? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele falou, eu vou te dar mais um, que vai completar tudo, e isso completa todos os outros. Né? Qual foi o outro? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Amar no sentido de quê? Respeitar, de olhar para ele como uma pessoa igual a você, de ver que se ele tem problemas, a gente tem que respeitar ele ter problemas, né? Se ele não faz exatamente, não pensa como você, vamos respeitar ele pensar de outra forma. E esse ensinamento também condena todo prejuízo moral e material causado aos outros. Essa é a ponderação de Kardec. Toda violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus despertados. Respeitados. Está errado isso aí. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, sociedade, a autoridade, bem como para com os indivíduos. Então, essa foi a ponderação de Kardec. Vamos voltar lá para o que foi falado na lição de preparo, que foi muito relevante, e o que a gente vai tentar refletir aqui também. Quando ele diz, dai a César o que é de César, ele fala, você está vivendo, né, num mundo em que você tem uma porção de coisa errada, fala com as nossas palavras, você vê uma porção de coisa que não faz sentido para você, você vê uma porção de gente fazendo coisa errada, mas você não tem que fazer igual. Você tem que colaborar para que o bem prevaleça nesse mundo. Você tem que dar o melhor de si para que as coisas ocorram da melhor forma possível. Se você que tiver que pagar um imposto que você não concorda com ele, tudo bem, você lute para que aquilo dali não continue prevalecendo, mas você paga o imposto. Você tem todo o direito de buscar que as leis sejam mais humanas, sejam mais honestas, de que aqueles que não fazem as coisas certas sofram as consequências dos seus atos, mas você não pode simplesmente se rebelar e dizer que não vai fazer e não colaborar. Eu acho que isso é uma coisa, é muito difícil de você falar, né, nos dias de hoje, é muito difícil de você refletir sobre isso, mas essa é a realidade. E Jesus deu exemplos disso, não só Jesus, como outros deram exemplo disso. Na página de preparo ficou bem claro isso. A gente está num mundo difícil mesmo, mas a vida de Jesus também não era fácil. A vida de muita gente também não é fácil, né? Existem coisas muito piores do que a nossa situação aqui. Muito piores, né? Com muito mais gravidade. É só a gente observar o que está acontecendo no mundo. Mas nem por isso, né, a gente deve pegar isso, né, trazer para dentro de nós e transformar isso em rebeldia, em sentimentos ruins.
em mais ações, em mais atitudes, porque não vai adiantar. Você não colaborou com o mundo dessa maneira. Ok? Tem uma reflexão. A gente falou do Kardec, agora a gente vai... Deixa eu ver, passa aí. Isso. Agora a gente vai ver como é que o pensamento de Joana de Ângeles sobre essa situação. Eu não trouxe a mensagem toda, ela está no livro Momentos de Esperança, mas a gente vai refletir sobre algumas coisas que ela falou aí. Né? Olha o que ela fala lá. Não é a mensagem toda, viu? Mas é só aquilo que eu acho que é interessante a gente focar aqui. Pelo impositivo das circunstâncias terrestres, impositivo, o homem sempre se afadiga pela feição orgânica e social da vida, deixando de lado o seu dever de zelar pela face moral transcendente. Então, ficar claro aí que ela está chamando a atenção da gente pelo nosso hábito, né, de valorizarmos as coisas materiais, né? Tudo aquilo que está aqui, que envolve a gente aqui, né? Todos os prazeres, todas as necessidades também, mas tudo aquilo que envolve a gente aqui. Graças a isto, aplica todas as horas, ou quase todas, aos compromissos impositivos materiais, e mesmo quando é obrigado ao repouso, a fim de liberar-se da fadiga, tem em mira a restauração das forças com o objetivo de continuar a faina ou o prazer, momentaneamente interrompidos. Então, até aí, ela está dizendo o seguinte: você só está dando a César o que é de César. Né? Você só está dando a César o que é de César. Não deu para Deus, você ainda não acenou. Não estou falando nem dá para Deus. Deus não precisa da gente, né? Nós é que precisamos de Deus. Mas nem assinou para ele e falou assim: oi, eu estou aqui. Só está preocupado com as coisas da matéria, com os afazeres do seu dia a dia, com a viagem que você vai fazer, que você viu no Instagram aquela pessoa aí, poxa, que legal, preciso ir para a Turquia, fazer implante de cabelo, né? Ou preciso ir para a Argentina porque, não sei, eu preciso ir para lá, eu preciso ter um carro, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não que você não precise ter, mas você não pode se deixar levar somente por isso. Olha o que ela está dizendo ali. A fim de se liberar-se da fadiga, tem em mira a restauração das forças com o objetivo de continuar sempre dando o melhor de si para obter bens materiais ou sensações, ou seja lá o que for que te cause algum prazer. Sem levar em conta que és um espírito imortal e que vai desencarnar um dia, vai morrer um dia, não vai? Todo mundo aqui, isso é certo, não é? Todos nós vamos desencarnar, perder esse corpo de carne. E aí? E depois? Passa aí. Ela continua. Quando se vê compelido a deixar a carcaça física, ainda aí, pela falta do hábito da elevação, continua na fixação perturbadora do cadáver, que para nada mais lhe serve. A oportunidade passa e a dor permanece. A oportunidade de estar aqui se aperfeiçoando, dando o melhor de si para se aperfeiçoar, para sair daqui um ser humano melhor do que veio, melhor do que entrou, foi perdida. Por quê? Porque a gente só ficou dando a César, né? Só ficou preocupado com as coisas da matéria. Esqueceu dessa separação que Jesus deixou bem clara ali atrás, né? Você está aqui no mundo, você vai viver no mundo, né? Você tem que comer, tem que beber, você tem que ter as coisas, você tem que ter a sua casa, você tem que ter a tranquilidade de ter um lar para poder fazer as suas coisas. Você pode se divertir, né? Precisa de momentos que a sua cabeça saia dessa loucura e vá para um lugar onde você fique descansando. Isso é normal. E os espíritos... Joana de Ângeles fala também isso para a gente, né? Você precisa descansar, você precisa ter o seu momento de distração. Não pode ser também eternamente trabalhando, ou na casa de Miguel, ou em qualquer outra casa lá, você precisa de distrair. Mas não é só
Não é só essa necessidade cada vez maior que a gente vê de ter, de poder, que não nos leva a nada. Ou melhor, nos leva a essa situação aí. Essa falta de hábito de elevação nos leva a essa dor após a gente desencarnar como espírito imortal e ver que perdemos uma oportunidade enorme de elevação moral. E ela continua: essa é a resposta de César àqueles que se lhe submetem em caráter de dedicação exclusiva. Bacana essa, assim, profunda, assim, é bem direta essa frase. O homem vivendo em sociedade tem deveres para com ela, cumprindo-lhe contribuir para o seu progresso. Isso era o que Jesus colocou lá, não foi? Se a gente está aqui, a gente tem dever com a sociedade e tem que cumprir o nosso dever, sermos bons cidadãos, cumpridores da lei, mas também, se a gente cumpre a lei, a gente pode exigir que as leis sejam melhores, né? Falar aquela pessoa que está lá, que você votou nela, que ela seja digna, que ela seja íntegra, que ela faça aquilo que ela disse que ia fazer, cumpra a lei, não utilize recursos públicos em benefício próprio. Isso é nosso dever fazer, não é deixar passar, não é ficar ali, isso é assim mesmo, não é assim mesmo, não tem que ser assim mesmo, não pode ser assim mesmo, senão a gente não vai conseguir um mundo melhor, né? Essa cumprindo-lhe contribuir para o seu progresso, participando ativamente do programa estabelecido. Esse participar ativamente é tudo isso que eu falei. A gente precisa fazer isso. Exigir que as pessoas façam as coisas certas. Aquilo que está estabelecido em lei, não estou pedindo nada demais. As leis, elas foram criadas para isso, para a gente viver em sociedade, para a gente se organizar e ter uma forma organizada de viver em sociedade, senão a gente não ia conseguir viver. Isso era barbárie, né? Cada um pensava de uma maneira, né? Lá atrás, muito lá atrás, né? Só que a gente conseguiu, né, evoluir e chegamos na situação que chegamos. Mas a gente, como pessoas e cidadãos, temos que fazer a nossa parte. E ela conclui dizendo assim: viver no mundo, amando a vida e servindo ao mundo sem escravidão, servindo ao mundo sem se escravizar às coisas do mundo. E a Deus com emoção. Ou seja, fazendo tudo aquilo que a gente estuda aqui. A gente estuda, né, as leis naturais, a lei de amor, não estuda? Lei de amor principalmente. A gente está fazendo tudo o que a gente pode pelas pessoas que estão na nossa casa, por todas aquelas pessoas que estão na nossa casa e precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. A gente está fazendo. A gente está gastando tempo para ver se aquela pessoa... A gente está em ano de eleição, né? A gente está gastando tempo para ver se aquela pessoa que eu estou pensando em votar, ela é uma pessoa correta, adequada. A gente perde tempo nisso, ou chega no dia lá, me dá um... Como é que era? Um santinho? Dá um santinho aí para mim. É assim que a gente faz? A gente quer uma sociedade melhor assim? Não vai dar. Então ela diz, e a Deus com emoção, eis o ideal para que o homem alcance a finalidade excelente para a qual se encontra reencarnado. Todos nós aqui, né? Todo espírita sabe, né? Todo espírita, ele acredita na reencarnação. Que a reencarnação é uma forma da gente se tornar, né, um espírito cada vez melhor. A gente vai experimentando, vai passando por provas, expiações, vai ficando cada vez melhor, porque aquilo, né, como se fosse um trabalho que você tem, você cada vez fazendo mais aquela atividade, você vai ficando cada vez melhor, né, isso em qualquer atividade. Você vai cozinhando, no começo não é tão bom, mas vai fazendo o exercício da cozinha e vai ficando melhor. O artesão da mesma forma, o engenheiro da mesma forma, ele vai experimentando
as formas de fazer cada vez melhor, o músico da mesma forma. Então, as reencarnações são oportunidades que a gente tem de sairmos daqui cada vez melhores. Então, por isso que a gente fala que essa daqui é a nossa melhor reencarnação. Porque a gente está fazendo força para ser melhor. Se a gente não faz força para ser melhor, não adianta. Mas quando Jesus coloca lá, dai a César o que é de César, ele deixa clara essa diferenciação. Isso é importante que a gente leve em consideração. Isso é tudo que o Kardec quis colocar, é tudo que foi falado na página de preparo por Emmanuel, é tudo que a Joana de Ângeles falou aqui nessa passagem aqui, e é tudo que o Emmanuel colocou lá no Pão Nosso. Eu não ia nem falar sobre isso, mas como eu tenho tempo, tem uma passagem do livro Pão Nosso, que ela é titulada Nós e César. Vê se ele não está falando a mesma coisa que os outros espíritos, que a Joana de Ângeles, que o Allan Kardec, que Jesus e que ele próprio falou na lição de preparo. Ele diz assim: em todo lugar do mundo o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Então, é isso. Para todo mundo, seja aqui, na China, na Índia, na África, essa figura vai haver, porque a organização que a gente criou, né, a gente teve que criar uma organização que tivesse um governo, senão a gente viveria a barbárie, né? Tirando alguns locais em que existem ainda, vou falar estadistas, que é a melhor palavra, né? Estadista não é a palavra, mas para não ofender alguns. A gente tem, na maioria deles, são países organizados com aqueles 3 poderes lá, que foram sugeridos lá na Grécia Antiga, que lá no Iluminismo, se lembra do Montesquieu, ele sugeriu. A gente precisa se organizar melhor e não ter tiranos, a gente tem que ter esses 3 poderes bem estabelecidos. O judiciário, o legislativo e o executivo. Né? Então, assim, esse governo estatal é isso, a gente está submetido a isso. Mas ele continua aqui, ó. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. A gente pode fugir disso? Não pode, não adianta. A gente não vai fugir. O César chegava lá e ele cobrava o imposto. Era isso. A gente, para viver em sociedade e de uma forma organizada, a gente vai ter que colaborar. Olha o que ele diz: é imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana. Para quem é espírita, fica muito claro que ao longo das reencarnações, a gente tem muitos débitos com a providência divina. E muito provavelmente, se a gente está nessa condição que a gente está, é porque em algum momento, né, eu não fiz o meu papel que deveria ter feito. E ele continua: colaboremos com a governança divina, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Ele fala a mensagem, mas eu vou para o último parágrafo para finalizar. Meu tempo também já não está tão legal. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica amarga. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, se a gente já está aqui, já estamos encarnados, planejamos a nossa encarnação, a gente já está aqui mesmo, vamos dar o melhor de nós, vamos fazer as coisas da melhor forma possível. Vamos fazer que o bem prevaleça.
que a gente possa, de alguma forma, sempre fazer o bem, sempre fazer da melhor forma em todas as situações da nossa vida. Né? Isso não é uma questão religiosa, é uma questão filosófica mesmo. Quem estuda filosofia sabe, né, que a base da filosofia é você fazer a coisa da forma melhor possível, sempre buscando o bem. Então, acho que no final das contas, né, é isso que a gente tem que buscar. Já que estamos aqui, né, nessa situação, que saímos daqui espíritos melhores, pessoas melhores, exemplos melhores para os outros, contribuindo para a sociedade em que vivemos. Eu acho que era isso que Jesus queria que a gente entendesse, né? E a gente está falando sobre isso ainda hoje, então está reverberando, né, os ensinamentos dele até hoje, né? Então vejam como é que ele não falava nada que não fosse uma coisa que ia refletir, né, o pensamento humano centenas de anos depois, milhares de anos depois. Então é isso, gente. A gente possa refletir essa semana sobre isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Edilson. A nossa prece. É a prece. Sempre importante, O palestrante, né? faz a prece. Nos dias de hoje, a gente, vendo tanta coisa acontecer, conseguiu fazer uma reflexão clara, sucinta, para que a gente consiga sair daqui menos desinflamado, né? É isso. Que a gente não se inflame igual os fariseus Isso não tentaram contribui em naquela nada, época. né? É isso. Faz a nossa prece, por Vamos lá, gentileza. então, gente. Obrigado, Edilson. Vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, esse mestre amoroso, esse amigo incansável de todas as horas, ao qual podemos sempre pedir o amparo, pedir a ajuda. Mas aqui nós viemos, Senhor, agradecer a oportunidade de aqui estarmos, de termos um local onde possamos refletir sobre os teus ensinamentos, sobre todo o esforço que fizeste em trazer para a gente a verdade, a coerência, tudo isso representado no Evangelho. Tudo que você fez, tudo que você viveu é o Evangelho. Que possamos entender da necessidade de cada vez mais colocarmos em nossas vidas essas ações, essas atitudes retratadas no Evangelho. Que possamos ser aqueles que entendemos todo o esforço que fizeste e possamos, como bons discípulos, fazer a mesma coisa, tentar pelo menos fazer a mesma coisa, nos esforçarmos em termos boas atitudes, em termos bons pensamentos, em termos fazemos boas ações. Em última análise, como dissemos aqui, em sairmos daqui melhor do que entramos, em buscarmos cada vez mais sermos pessoas melhores. É isso que gostaríamos de dizer, gostaríamos mais uma vez de agradecer, que possamos sair daqui bem, que possa ser uma semana de muita reflexão. Todos aqueles que não puderam vir e quiseram, né, tiveram a intenção, mas não puderam vir, possam também receber essas boas vibrações, essas vibrações de paz e de harmonia, e que tenhamos uma semana de paz. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo
divino do bem, no trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição.